Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Somos gratos a Deus por mais essa oportunidade. Nem tinha visto o irmão João aí, mas que Deus abençoe o esforço do coração do irmão, dos nossos irmãos de Limeira, na pessoa do irmão Merquide, da irmã Silvia, de Emanuele, do irmão Zezinho. Que Deus abençoe. Só Deus para recompensar esses esforços de vocês de estarmos aqui. E digo mais, fica preparado aí que depois da mensagem eu quero ouvir mais um cântico, viu? Em nome de Jesus. Então, irmãos, nós louvamos a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã, irmão Valério, irmã Rosilda. Eu creio que Deus está ouvindo. Eu não sei se a irmã Rosilda que teve uma visão uma vez da escola dominical. Eu creio que vocês estão lembrados de alguma coisa, né? Então Deus tem ouvido as nossas orações, e o que Deus mostra, se é Deus, Deus devagarinho vai cumprindo, né? Então somos gratos a Deus por essa vitória. As reuniões de culto de oração estão cada vez mais melhor, e a escola dominical também está cada vez mais melhor. Não porque temos mais gente, é porque o melhor está aqui no nosso meio, que é Jesus Cristo. Vocês creem que Ele está aqui, irmãos? Amém. Então nós vamos tomar por base São João, Evangelho de São João, capítulo 3, e falar um pouquinho sobre o tema necessário vos é nascer de novo. O nosso profeta pregou essa mensagem e eu quero discorrer um pouquinho com vocês esse tema em nome de Jesus. Vamos para a leitura. É bastante conhecido esse trecho, mas a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela é infalível, irmãos, e ela renova todos os dias para os nossos corações. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar da celestial? Amém. Que o Senhor acrescente as tuas bênçãos sobre a leitura da tua palavra, em nome de Jesus. Pois bem, irmãos, então é uma oportunidade mais que Deus tem dado para nós, em pensar que Deus, Ele tem, não é simplesmente uma igreja, mas Ele tem mais do que uma igreja, Ele tem uma noiva. Vê? Quando se trata literalmente numa igreja, isso pode se aplicar somente ou talvez o sistema denominacional ou as virgens nécias, mas
nós somos um povo especial, porque somos chamados a noiva do Cordeiro. Você crê que você faz parte, irmãos? Amém. Então nós sabemos que muitos hoje pensam que ser a noiva de Cristo é simplesmente unir-se a um grupo através de uma carteirinha de membro, colocar o seu nome no livro de um rol de membro e dizer eu pertenço. Não. Nós podemos discorrer as Escrituras, o próprio apóstolo São Paulo, ele chega a dizer que nós somos batizados no corpo de Cristo através de um Espírito. E esse Espírito nós sabemos que é o próprio Espírito Santo. Nem mesmo, diz o Mombrana, o batismo correto nas águas te coloca no corpo de Cristo. Vocês sabiam disso? Simplesmente é para aquele companheirismo. O batismo em água é uma indagação de uma boa consciência para com Deus. Como nós dizíamos dias atrás aqui, Abraão, ele foi o homem que andou com Deus, creu em Deus, fez tudo direitinho. Mas para provar o que ele era, a sua fé, ele teve que passar por um processo. Vocês lembram? A circuncisão. Então o profeta de Deus disse também, nós, para provarmos a nossa fé genuína nesse Deus poderoso, nós temos também que passar por esse processo. Só que não é simplesmente agora uma circuncisão da carne, não, é do Espírito. Eu criei, por isso falei, eu criei, aceitei o batismo, por isso me batizei. Isso é circuncisão do Espírito. Então, diz o profeta de Deus, hoje tem muitas ideias e tantas coisas a respeito do novo nascimento, que a religião fica de um lado para outro, um fala uma coisa, um fala outra, e não sabe, me perdoe a expressão, fica como uma barata tonta, né? Sem um rumo certo. Por isso que Deus enviou para nós um profeta, para mostrar a realidade, o que é o novo nascimento, o que é entrar em Cristo, o que é, se não nascer de novo, Jesus disse para Nicodemos, você não pode ver o reino de Deus. Agora o Mombrana diz, o que quer dizer essa palavra ver? Essa palavra ver quer dizer entender. Vê? Você está vendo isso, irmãos aí? Você está entendendo isso? É isso que Jesus quis dizer. Você está entendendo, irmãos? Então ele diz aqui na mensagem, necessário vos é nascer de novo, no parágrafo 29. E nós percebemos que há muitos significados diferentes que as pessoas dão a isto. Quase todas as igrejas dizem, necessário vos é nascer de novo. Porém, cada um tem suas diferentes interpretações para isso. O que significa nascer de novo? Eu posso ir à igreja metodista, esta manhã, eles dizem, nós cremos que vos é necessário nascer de novo. Como você interpreta isso? Eu vou à igreja batista e nós acreditamos que é necessário vos é nascer de novo. Como você interpreta isto? E eu poderia ir em cada igreja e nós perceberíamos que fôssemos a todas as 900 denominações de igrejas, poderiam haver 900 interpretações diferentes. Então, vendo que há tantas interpretações diferentes, e ainda assim a doutrina da Bíblia deve estar ali. E há uma verdade em algum lugar. Você está entendendo, irmãos? Então há tantas interpretações a respeito de um trecho sagrado da Bíblia. O caso aqui do nascer de novo, mas diz o profeta de Deus, tem que haver uma verdade em algum lugar. Tem que haver uma resposta satisfatória para o cristão em algum lugar. E nós sabemos que esse lugar é através de um profeta. Vocês creem, irmãos? Porque o próprio Salomão diz assim, não havendo profecia, o povo se corrompe. E para haver profecia, tem que haver profeta. Por isso Jesus disse, Elias virá e restaurará todas as coisas. Que coisa maravilhosa. Veja, então lembre-se, ela não diz você é obrigada a nascer de novo, mas você deve ver
Aleluia. Agora, nós como povo de língua inglesa, entendemos o que a palavra deve significa, que é absolutamente necessário que você o faça. Veja, isso é um dever. Não você é obrigado a, seria melhor ficar fora se você o fez, mas necessário vos é nascer de novo. Se pudéssemos apenas tomar essa palavra esta manhã e separá-la, o que quer dizer, como que isso é totalmente impossível, reticência. E então, se isso for tão essencial e tão grande, que se torne totalmente impossível entrar ao reino dos céus, ou até mesmo vê-lo, até que você seja nascido de novo. E tantas interpretações diferentes daquela palavra nascer de novo, nós temos que procurá-la com todo o nosso coração para descobrirmos que ela significa. Você está entendendo, irmãos? Então, muitos pensam, eu tive uma sensação, eu fui ao altar, eu chorei, eu gritei, eu ali tive um novo nascimento. Não é isso o novo nascimento, irmãos. Vai além disso. Certa vez, ouvi um testemunho de um pastor pregando, dizendo que um pastor pregou fervorosamente na igreja, foi um rebuliço na igreja, um rebuliço, e lá vem aquela moça, toda empetecada de joias e tantas coisas e tal, e ela veio em pranto para o altar, veio ali chorando e arrancou tudo aquilo e tal. Eu não quero mais essas porcarias, jogou no altar. Eu quero um novo nascimento, eu quero Cristo, eu quero e tal e tal. E aquela emoção, tudo. Se alegrar, mais uma alma. Amém, amém. Nada contra a emoção. O Brando diz, tudo tem o seu lugar. O Brando diz, aquele que não se emociona é porque está morto. Chega diante de um defunto lá, pode chorar, gritar, berrar, espernear, ele vai ficar do mesmo jeitinho, porque está morto. Mas tudo tem o seu lugar. Mas muito confunde isso com o novo nascimento. E o Mombrando disse, não é. E aquela moça pensou que tinha recebido o novo nascimento. Acabou o culto, ela foi embora para casa, tudo. Depois de uns dias, ela voltou para a igreja, sabe de que jeito? Tudo empetecado outra vez. Tudo do mesmo jeito. Vê? Então, irmãos, o novo nascimento, olha, o Mombrando diz, é mudança, e principalmente de natureza, vê? Aleluia. Nós pedimos, Senhor, dá o Espírito Santo. É bom, temos que pedir. Diz o profeta, ele está mais interessado em dar o Espírito Santo a nós, do que nós interessados em recebê-lo. Mas tem uma forma, um caminho correto para receber o Espírito Santo. Primeiro você tem que pedir, você pela internet aí, você tem que pedir a mudança do seu espírito, a mudança da sua natureza. Vê? Porque o Mombrando diz assim, Deus não pode colocar o seu Espírito Santo numa natureza de um lobo, de uma natureza maus, irado, guardando rancores, mágoa e raiz de amargura. Como que Deus vai colocar o Espírito Santo ali, irmãos? Então Isaías, ou Jeremias, ou me perdoe, Ezequiel diz assim, temos que ter uma nova natureza. Pedir para Deus, Deus, coloca um novo espírito em mim. E o Mombrando diz, esse novo espírito ainda não é o Espírito Santo. É a mudança da nossa natureza. Aleluia! Me faz lembrar aquele mocinho que chegou para o Mombrando e disse, você faz o meu casamento? Já falamos várias vezes isso. Mombrando como um profeta, aquele olhar de águia, falando, de jeito nenhum. Eu fazer seu casamento? Para fazer você fazer a sua esposa sofrer? Não faço, não. Primeiro, vá orar a Deus para mudar a sua natureza. Você está herdando a natureza de seu pai. Vê, o seu pai fez a sua mãe sofrer por causa da natureza dele. Mas aquele moço era de Deus. Aquele moço saiu ali respeitando o profeta de Deus. Deus exige muito respeito, irmãos. Ele saiu dali e foi orar a Deus e clamar a Deus. Daí um dia o Mombrando chegou, hoje eu faço o seu casamento. Aleluia! Por quê?
Porque houve uma mudança de natureza, irmãos. E quando há uma mudança de natureza, aquele óleo dourado, aquele Espírito glorioso, que é o Espírito Santo, desce na alma das pessoas. Então você não é simplesmente um religioso, porque uma banda diz, muito hoje tem o Espírito Santo. Tem sim. Tem o Espírito Santo para cantar, para se vestir, para testemunhar, para pagar, para comprar, fazer, tal. Mas simplesmente no corpo e no espírito. E lá na alma tem um demônio. Você sabia disso? Vocês estão entendendo, irmãos? Aleluia. E o importante para nós é atingir as 3 etapas da graça. É justificação, é santificação e batismo com o Espírito Santo. No terceiro homem, lá na alma, lá na torre de controle, tem que ter esse general, o grande Espírito Santo. E para isso, nós precisamos pedir, Senhor, mude essa natureza. Tira essa natureza ruim do meu coração, Senhor. Coloca um novo espírito, para que o doce Espírito possa entrar na minha alma. Para que eu possa abraçar o meu irmão Merquide, abraçar meus irmãos e dizer, eu te amo, e saber isso é da alma, não é hipocrisia não. Vê? Aleluia. O nosso profeta deixa exemplo, irmãos. Vê? Quando aqueles homens colocaram ele para fora com aquele círculo, ele tinha tanto desse espírito, que vocês podem fazer isso, pode colocar eu para fora, não tem problema. Eu faço um círculo maior e coloco vocês dentro. Ou se é nós hoje, não, meu Merquídio, olha o que ele fez para mim. Deixa ele no canto lá, ó. Nem, passar por ele, não estou nem vendo. Será que aí está o Espírito Santo, irmãos? Não. O Espírito Santo, Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E lá naquele dia, no Calvário, quando ele pensou em mim, pensou em você, há 2000 anos na frente, ele podia dizer, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Veja, irmãos, e sendo ali massacrado, judiado, humilhado, ali, como os irmãos sempre estão cantando aqui, ali era nós que era para estarmos ali, mas ele tomou o meu, o seu, o nosso lugar. Vê? Que coisa tremenda. Necessário é nascer de novo. Nascer de novo. E não é simplesmente, Nicodemos não entendeu. Como pode um homem barbudo, um homem velho nascer de novo? Voltar no ventre materno e tornar a nascer? Não, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele que não nascer da água, o que é água para nós hoje? Muito pensa que nascer da água é ser batizado, não. Nascer da água é nascer da água da palavra. Porque a palavra de Deus gera filho para Deus, você sabia disso? O apóstolo Pedro diz, sendo gerado de novo pela palavra de Deus, aleluia. Então a palavra de Deus é a água que nos limpa, é a água que nos santifica, ela é tudo. Aqui está o sangue de Jesus Cristo, irmão, você sabia disso? Mombrana diz na mensagem de adoção que o sangue de Jesus Cristo é para manter nós limpos, vê? E se você ler em São João capítulo 15, Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. Então aqui está sangue, irmãos, aleluia, que coisa maravilhosa, necessário é nascer de novo. Então veja o que diz o profeta de Deus. Vamos lá para o parágrafo 67 desta mesma mensagem, necessário vos é nascer de novo, no parágrafo 27, porque nós não temos, nosso horário voa muito, irmãos, mas diz assim, no parágrafo 67, sim, para nascer de novo, você deve passar por um processo de morte. Vê? Tudo deve passar. Você toma um grão de milho, se aquele milho espera nascer de novo, ele tem que morrer primeiro. Se um grão de trigo espera nascer de novo, isso é totalmente impossível, pois aquele milho, aquele trigo, aquela flor, aquela árvore, aquele capim, aquele vegetal, tudo que espera nascer outra vez, deve morrer primeiro. Então, como você vai escapar a isto? Você tem que morrer primeiro, vê? Isso é a mudança de natureza, matar essa natureza velha, aleluia. Você tem que morrer como? Para si mesmo, morrer para tudo de tal modo que você possa nascer de novo. Você tem que fazer isto.
se você não morre, você jamais poderá viver outra vez. Vocês creem nisso, irmãos? Amém. Isso é o assim diz o Senhor. 68. E olha, você sabia que a cada dia alguma coisa tem que morrer para que você viva? Agora, vocês, adventistas do sétimo dia que estão em nosso meio, muitas pessoas dizem: eu não atiraria num esquilo, irmão Brana, eu não mataria um veado ou um coelho, peixe, pois eu não creio que nós deveríamos matar as coisas. Meu irmão, você sabia que os vegetais e coisas que você come têm vida também? Vê? Você tem que matá-los. E a única forma pela qual você pode existir nesta vida, alguma coisa tem que morrer. Assim você pode viver pela sua vida morta. Agora, se alguma coisa tem que morrer para que então você possa viver pela sua vida mortal aqui na terra, para viver mortalmente, não teve alguma coisa que morrer de tal forma pela sua vida, você pudesse viver eternamente? Veja, faça a si mesmo essa pergunta. E aquele foi Cristo, o Filho unicamente tinha imortalidade, e ele deu-se a si mesmo, a você, para que você simplesmente o aceitasse. Agora, isso deve morrer. Você está entendendo, irmãos? Então, nós, aqui, irmão, vivemos de substâncias mortas. Irmão Brana contando aqui desse adventista, vocês entenderam, né? Eu não creio, irmão Brana, em matar coelho, porque o irmão Brana gostava muito de caçar, né? E matar veado, esquilo e tal, tal. Então, coma vivo, então. Não quer matar? Coma vivo. Não. Nós vivemos, o Brana diz na mensagem ainda, como é difícil viver uma vida cristã, ele fala mais sobre isso. Ele falou: nós vivemos de substâncias mortas. Vê? Então, para comer o arroz teve que morrer, a batata teve que morrer, o feijão teve que morrer, tudo. O boi, para comer uma carne do boi, de uma vaca, tem que morrer. Veja, vivemos de substância morta. E a nossa alma, irmãos? Para manter viva, com saúde, alguém teve que morrer, pagar o preço também. Mas esse morreu. Mas ele disse: derrubarei o templo, e ao terceiro dia eu reconstruirei novamente. Isso foi absurdo para os religiosos. Quanto tempo levou para nossos pais levantar esse templo? Ele disse que derrubaria, em 3 dias vai reconstruir. Mas ele não sabia que estava falando daquele tabernáculo chamado Jesus. Estava falando que ele ia para a sepultura, e realmente ao terceiro dia ele ia ressurgir. Vocês estão entendendo, irmãos? Louvado seja Deus. Então, irmãos, veja só, para obter novos grãos de milho, o milho tem que apodrecer, tem que morrer. Novos vegetais tem que apodrecer, tem que morrer, para ter novos produtos. E nós, irmãos, quer ter vida eterna? Vamos pedir: Senhor, faça que eu venha morrer todos os dias, que eu venha realmente obter uma nova natureza. Oh, que coisa maravilhosa! Louvado seja o nome do Senhor. E quando isso acontece, irmão, essa mudança, o Espírito Santo desce, e você sabe que você tem. Eu não vou dizer que eu tenho muito, não, mas pelo menos o penhor eu creio que eu tenho, irmãos. Eu creio que vocês também, cada um que está aqui, tem o penhor. O que é o penhor? Irmão Brana diz: é o primeiro pagamento, é a garantia que você vai para o céu. E a maior prova disso é porque você está aqui. Você sabia disso? Aleluia! Veja, se você não tivesse o Espírito Santo, você não sentiria o desejo de estar aqui na casa de Deus. Deus dá em medida, é claro, quanto mais nós buscamos, Ele dá para nós. Vocês se lembram daquele, quando estava lendo, aquela história da sopa, né? A fila da sopa? Todos ali com uma panelinha pequena ali, ia colocando sopa ali. E de repente chegou um lá com uma caçarola grande lá, e o camarada encheu toda aquela caçarola. E alguém disse: mas nós aqui, com essa vazia pouquinho aqui, ele com essa caçarola vai levar tudo isso. Ele falou: conforme o tamanho da vazia. Aqui não tem miséria, não. Aleluia. Então o Espírito Santo também não tem miséria com ele, irmãos. Conforme o tamanho da sua fé, o tamanho que você está ali clamando, buscando, ele está pronto para derramar sobre você. Você crê nisso, irmãos? Irmãos, necessário é nós nascer de novo.
e receber o Espírito Santo, eu tenho aqui, Deus colocou essa manhã, uma anotação, ou talvez ontem à noite, quando o irmão João estava pregando, eu estava anotando alguma coisa e orando a Deus sobre o que iria falar. E eu tenho aqui uma anotação que chamou a atenção há muitos anos. Eu lembro que era criança ainda, eu creio que foi meu pai que pregou e isso ficou gravado em mim. Tinha um moço numa cidade, não era cristão, mas era um moço sincero, honesto, porque você sabe que tem moços lá fora, irmãos, tem pessoas lá fora que não é cristão aí, não aceitou Jesus, mas dá 10-0 no seu comportamento do que certos cristãos, chamados cristãos, vocês sabem disso, né? Tudo bem. E esse moço começou a se engraçar com uma moça da igreja, uma cristã verdadeira, moça genuína, veja. E até que ele foi se aproximando dela, e pensando em namorar e casar com ela. E ela, muito educada, tinha o Espírito Santo, ela começou a conversar com ele e tal, e a ponto que ele se abriu com ela, olha, eu estou interessado em namorar com você. E foi conversando, ela disse, pois bem, só que você tem que ir à igreja e aceitar Jesus. Mais do que depressa, ele foi para a igreja, quando o pastor fez o apelo, o primeiro a levantar a mão, foi ele, né? Estava interessado ali na Joaninha, então, e vai lá ele. Aceitou Jesus. E, então agora nós vamos namorar? Não, você tem que batizar. Se você não batizar, como que eu vou vou namorar você? E quando vai ter batismo? Vai falar com o pastor. Marcou o batismo, foi batizado. E, batizei, agora nós vamos namorar? Não, você tem que buscar a justificação, você já foi justificado, batizou, a santificação e ser batizado com o Espírito Santo. E como que eu faço? E frequentar os cultos de orações, jejum e oração e buscar o Espírito Santo. E aquele moço foi, aleluia, foi buscando, aleluia! Até que Deus veio e selou aquela alma. Irmão,